Eu li e já reli esse livro algumas vezes e vou trazer aqui algumas lições que eu acredito que podem ser úteis para você passar no seu concurso, né? Esse é um livro que, daria para fazer um curso inteiro só sobre ele, mas meu objetivo aqui é ir direto ao ponto com 5 lições desse livro que podem ser fundamentais e que podem ser muito úteis para a sua aprovação. E o primeiro ponto, que é muito importante a gente ter em mente aqui, do vida intelectual, eu vou estar sempre fazendo um paralelo entre a vida intelectual e a vida de estudos para concurso, né? Embora a vida de estudos para concurso não seja necessariamente, do ponto de vista desse livro aqui, é um objetivo menos ambicioso, né? Porque aqui eu estou falando de uma vida inteira e certamente a vida de estudos para concurso é uma parte da sua vida, mas é evidente que muito do que a gente vê aqui vai ser útil para você. E aí justamente isso que a gente vai fazer. O primeiro paralelo que a gente vai fazer é justamente esse. Então assim, do mesmo modo que alguém que pretende ter uma vida intelectual precisa se doar de todo o coração para que a verdade se doe, a verdade só serve a seus escravos, aqui nessa primeira parte da vida intelectual, a gente pode fazer um paralelo no seguinte sentido. A partir do momento que você prioriza o seu estudo pode priorizar você. Ou seja, se você coloca o estudo como centro da sua vida, a tendência é que você consiga ir bem nas provas. E pela minha experiência, né, passando em concursos, guiando outras pessoas, aprovando em concurso, quanto mais rápido você consegue colocar o estudo como centro na sua vida, mais rápido você passa no seu concurso. Então, de certo modo, tende a haver, né, essa priorização tem que existir, né, entendendo que você é um atleta do conhecimento. Eu gostei desse termo, né, que ele até usa aqui, né, que os atletas do conhecimento, aqui abaixo, né, ele coloca da seguinte forma: como os do esporte, devem prever privações, longos treinamentos e uma tenacidade, às vezes, sobre-humana. De certo modo, que a gente quando a gente estuda para concurso, é um atleta do conhecimento, né? Então, tem todo esse cuidado que a gente precisa ter, entendendo que tem um preço a ser pago, que é o que ele chama aqui de aceitação dos seus meios, né? Sem que a obediência à vocação não seria nada séria. Muitos desejariam saber. Uma vaga aspiração dirige as multidões a horizontes que a maioria admira de longe. Como o doente de gota, o sonhador olham para as neves eternas. Obter sem pagar, essa que é a parte interessante, né? É um desejo universal, mas é o desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. Então, o que a gente tem que entender? A aprovação, existe um preço a se pagar, né? Eu acredito que o preço mais pago quando a gente fala de concurso público, da aprovação, é a permanência. O que eu quero dizer com a permanência? É permanecer fazendo a mesma coisa todo dia, com o mesmo objetivo por muito tempo. A gente vive numa era da distração. Primeiro, que as pessoas não conseguem ficar. Nesse vídeo aqui, com certeza, muitos vão se distrair logo no início, né? Outros vão se distrair depois, poucos chegarão até o final. E imagina se num vídeo é difícil se manter concentrado, imagina ter uma vida concentrada, né? Você conseguir se manter, permanecer fazendo a mesma coisa. E o preço para você pagar no seu concurso, de certo modo, é isso, né? É você estudar todo dia e evoluir todo dia, como eu costumo dizer todo aqui, né? Estudar todo dia de forma direcionada, com uma carga horária mínima, rodando as matérias, rodando as etapas de aprendizagem, né? Treinando discursivo, se tiver discursivo no seu concurso. Entende? Então, esse é o preço a se pagar. É o preço de permanecer fazendo a mesma coisa, com o mesmo objetivo, por mais de um ano, pelo menos, no mínimo, né? Você tem que estar disposto a isso. Então, se você quer isso, mas não quer pagar esse preço, não adianta, né? O que ele fala aqui, né? Obter sem pagar é um desejo universal. E a gente tem essa tendência, a gente tem que fugir dessa tendência entendendo isso. Se você quiser saber mais, tem um livro tem um vídeo que eu falo sobre o edifício da aprovação, que é uma simples estratégia que eu usei para passar em 5 concursos. Eu explico esse edifício da aprovação, eu qualifico tudo isso que eu falei aqui. Estudar todo dia e evoluir todos os dias. Então, a gente tem que fugir desse desejo, vamos dizer assim, meio que supérfluo, entendendo que tem um preço a ser pago e está disposto a pagar esse preço, colocando o concurso como centro da sua vida, vamos dizer assim, né? E nesse aspecto, né, fechando aqui esse qualificando ainda mais, né, como eu falo, essa questão de permanecer por muito tempo, que ele coloca da seguinte forma: o gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada, tá aqui, ó. O gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada e inteligente. Então, ele coloca, não é preciso ter faculdades extraordinárias para realizar uma obra, basta uma simples superioridade, o resto é dado pela energia e por sua judiciosa aplicação. Então, é aquilo que eu acabei de falar, né, quando eu qualifiquei, né, você tem que ter uma certa organização, né, quando eu falo lá no Revolucionários de uma rotina organizada, minimamente organizada, você ter um foco, você ter um método, ter um material, né, é justamente nesse sentido.
né? Não dá para a gente sair, né, meio, né, atordoado aí, fazendo tudo puramente seguindo a intuição. Existe uma certa organização, uma certa inteligência, quando se trata de concurso ainda mais, né? Se você quiser saber mais revolucionários, a minha mentoria tem um link aqui abaixo, mas basicamente esses pilares que a gente trata lá. Tá joia? Pilares que eu falei, né? Rotina, foco, método e material. Então, seguindo adiante aqui, outro aspecto que ele coloca de uma certa ascese, né? O ascetismo especial e a heróica virtude do trabalho intelectual deverão ser seu exercício cotidiano. Então, mais uma vez, essa ideia de estudo todo dia, fazer parte do seu dia a dia, né? Porque não dá para a gente entender o estudo como algo esporádico, do mesmo modo que uma vida intelectual exige um estudo diário, uma vida de estudos para concurso também exige. Então, essa certa vontade aqui, a gente vai qualificar um pouco mais isso, né? De você se recolher de certo modo, né? Para poder estudar, para poder evoluir cada vez mais, né? Para poder avançar na sua aprovação. E fechando o raciocínio aqui, né, nessa ideia, nesse sentido de você entender que, poxa, realmente você tem que colocar o concurso como centro da sua vida, é que o que vale mais do que tudo é o querer, um querer profundo, querer ser alguém, chegar a algum lugar, se já pelo desejo esse alguém qualificado para o seu ideal. O resto sempre se arranja, livros em qualquer lugar e pouquíssimos são necessários, contatos, estímulos, aqui ele falando mais uma vez, né, do ponto de vista da vida intelectual, mas de certo modo vale também para concurso, né? O que é importante aqui nesse sentido? Mais do que nunca, o objetivo de aprovação, de passar no concurso, tem que ser o objetivo seu. Você tem que querer isso mais do que todo mundo, né? Não pode estudar só porque minha mãe mandou, né? Como a gente fazia na escola. Como eu comecei a estudar para concurso. Comecei a estudar para concurso assim, né? Comecei a estudar para concurso porque minha mãe falava. Concurso não foi minha primeira opção, vou ser bem honesto. Assim. Quando eu me formei na faculdade, eu primeiro comecei a trabalhar em iniciativa privada. E aí eu vi que eu ganhava muito pouco. E no concurso público eu poderia ganhar um salário melhor. Eu falei, cara, não vou inventar a roda. Tá aí, por que eu vou? Então, mas logo, né? Então, esse querer, vamos dizer assim, né? No começo não era um projeto, vamos dizer assim, meu, mas depois passou a ser. Passou o projeto da minha vida. E aqui a gente tem a participação do Caê, né? Assim, os livros ficam pela casa e o Caê aqui fez a sua anotação também. Mas, então é importante que o mais rápido possível se torne um projeto pessoal seu. Você tem que ser o maior defensor desse sonho, entendeu? Você tem que defender isso, porque você vai ter que defender um momento de estudo contra outras coisas, contra dispersões. Então, se isso não é seu de fato, se você não quer de verdade, a tendência é que você acabe ficando pelo caminho. Essa é a realidade. Agora, é normal que todo mundo comece meio vacilante no começo, e na medida que o tempo vai passando, esse projeto vai se tornando cada vez seu. E como você faz esse processo? Primeiro, se cercando de pessoas que vivem isso, né? Por exemplo, você começa a maratonar meus vídeos aqui, começa a entender melhor quais serão os benefícios. Poxa, como que vai ser minha vida depois que eu passar no concurso? Quais são os benefícios? O que vai melhorar na minha vida? Tangibilizar isso, né? Você tem que tangibilizar, você tem que ter na sua mente. Por exemplo, todo dia quando eu ia estudar, o que eu fazia? Eu passava um filminho na minha cabeça. Eu imaginava estudando todo dia, eu fazendo uma prova, né, caindo aquilo que eu estudei, eu vendo meu nome na lista dos aprovados. Ou às vezes entrando no órgão, como eu morava aqui em Brasília já, depois que eu passei pro Carreirão, então às vezes eu passava em frente ao órgão, eu entrando. Entende? Você começa a tangibilizar e você começa a mobilizar a sua vontade para essa finalidade. Então esse querer vai aumentando, só que você precisa dessa repetição, né? No primeiro momento imaginar e repetir esse ato ao longo do seu dia, né? Que é justamente esse querer. E aí, beleza, a gente passa primeira lição, que é colocar o concurso como centro da sua vida, como realmente a finalidade do seu tempo livre. Então essa é a primeira lição que eu tiro aqui. E agora a gente parte para a segunda lição, né? Que é uma segunda lição mais focada na sua, vamos dizer assim, e meu livro está desmontando aqui já. A sua atenção, no cuidado da sua atenção, né? Aqui o Sertianos, ele vai falar um pouco da organização da vida, e aqui que eu quero trazer para vocês também. Aqui a gente já está falando um pouco das virtudes, né? Da virtude própria do intelectual, e eu estou trazendo isso para a virtude do concurseiro, vamos dizer assim, né? Para quem estuda. Então, a lição número 2 que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: você tem que ser seletivo. Com tudo que você vê, ouve e lê, porque isso vai se tornar parte de você, não tem jeito. Ou parte de você, e sobretudo se tornando vício. Que é o que a gente tem, a famosa, tempo recente aí, né?
o brain rot, aí, né, essa questão da podridão mental, esse vício por informação. Então, e aqui ele já apontava isso, né, como obstáculo, né? Quando eu falo, aqui quando ele coloca aqui, quando eu falo em excesso, entendo em dois sentidos. No reino da estudiosidade, dois vícios se opõem. Estudiosidade está falando com a virtude que a gente tem que procurar, né? A virtude é estudiosidade. A negligência, por um lado, e a curiosidade vã, por outro. E aqui o que a gente vai atacar é justamente a curiosidade vã. E aqui ele fala, de certo modo, ele dá até um itinerário, né, que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, a gente não abrir mão do estudo para fazer coisas que não tem nada a ver com estudo. Quando ele diz assim, vemos assim muitos curiosos pela ciência que não temem sacrificar-lhe seus mais estreitos deveres. Então ele tem uma curiosidade pelo estudo e acaba deixando de cumprir o seu dever também. Então, do ponto de vista de estudos para concurso, nesse sentido aqui, às vezes você tem que pegar e conciliar o seu estudo com outras responsabilidades que você tem. Então, a gente vai ter que conciliar isso de algum modo, né? Não dá para abrir mão de tudo também, né? Você tem o seu dever, né? Que é o que ele fala aqui, né? O cara é curioso pela ciência, mas abre mão dos seus deveres. Ou então, deixa o estudo que corresponde às suas obrigações e se dedicam ao que satisfaz seus desejos e cai na mesma desqualificação. Ou seja, por um lado, eu abro mão de tudo, mesmo daquilo que é meu dever. Meu dever, às vezes, não é só estudar para concurso, vamos dizer assim, né? Eu tenho outros deveres. E, por outro lado, às vezes eu levo mais para aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, não o que eu tenho que fazer de fato. Esse caso aqui, por exemplo, quando você só estuda o que você gosta, né? Não dá pra gente fazer só o que gosta, né? Não é igual meu filho de 2 anos que só faz o que quer, né? Eu falo pra ele fazer uma coisa, não quero. Ele só quer fazer o que ele quer fazer. Então, não dá pra estudar só o que gosta, né? E aí, indo mais adiante, ele coloca também um erro que é muito comum. Aqueles que aspiram mais alto do que permitem suas forças, expondo-se ao erro. Aqueles que desperdiçam suas faculdades reais para adquirir faculdades ilusórias também são curiosos na sua antiga acepção. Como que a gente pode trazer isso para o nosso cenário hoje, né? Essa ideia de querer mais do que é capaz. É muito comum quando você começa a estudar, por exemplo, estabelece uma meta muito mais alta do que você é capaz. E você não aceita a realidade que você está inscrito, né? Se de certo modo você foge da sua realidade. Por exemplo, se você está começando a estudar, você nunca leu nem gibi na sua vida e vai começar a estudar para o concurso, assim, é muito improvável que você passe de primeira naquele concurso. Você primeiro precisa começar a estudar, você ainda nem estuda, entende? É como ganhar uma maratona sem correr, né? Eu preciso aprender a correr primeiro. Então, é um passo de cada vez. Pô, nunca estudei? Qual que é o meu primeiro objetivo? Ser constante, começar a estudar. Mesmo que não seja com a quantidade de tempo que eu gostaria, com o material que eu gostaria, mas começar. Então, entender que existe um itinerário para você chegar à tua aprovação. Você não sai do zero à aprovação em um mês, né? Parece até propaganda, né? Pô, do zero à aprovação em 2 meses sem estudar, né? É uma propaganda aí que a galera pode usar. Muita gente acaba usando. Mas o fato não dá. A gente tem que tomar cuidado para ir onde a gente é capaz de alcançar. Então, por exemplo, se você nunca estudou, trazendo um pouco para o domínio da matéria, né? Você vai estudar uma matéria. Você não vai acertar, gabaritar aquela matéria da noite para o dia, né? Se você não sabe nada, seu primeiro objetivo é ter uma vaga noção. Se você já tem uma vaga noção, depois é ter um domínio superficial, você já acertar pelo menos 50%. Depois, 70% ou 90%, entende? Existe uma escadinha. Do mesmo modo, concurso. Pô, primeiro, seu objetivo é bater os mínimos. Essa é a sua primeira meta, né? Vamos dizer assim. Conseguir fazer 50%. Depois, ficar aprovado longe das vagas, aprovado perto das vagas, passar dentro das vagas. Entende? Que existe um itinerário, uma expectativa que você vai criando mais de acordo com a sua realidade, ou seja, mais dentro da sua capacidade, né? Então, isso é muito importante justamente para você não se frustrar, entendendo onde você vai colocar a sua energia, né? E, por fim, quando ele coloca assim também, não busco estar acima de ti, foi isso que eu coloquei, e também desperdiça suas faculdades reais para adquirir faculdades ilusórias, né? É muito comum quando a gente muda de objetivo toda hora, né? Então, por exemplo, de certo modo, a aprovação de um concurso é eterno, né? Enquanto você está vivo, você passou, você está naquele concurso, né? Agora, a partir do momento que você troca isso por coisas perecíveis, né, que mudam, por exemplo, ao invés de estudar, eu vou ficar perdendo tempo na rede social, que é fugaz, que é efêmero, que é passageiro, que
Um dia eu vejo uma coisa, outro dia eu vejo outra coisa, daqui a pouco eu nem me lembro mais. Então eu tenho que tomar cuidado para não ficar trocando isso. E aqui ele fala no sentido de faculdades que vão te acompanhar, ou coisas que vão te acompanhar ao longo da vida e coisas que vão serão fugazes, né? Um dia você quer fazer uma coisa, um dia você quer fazer outra, aí você começa e para. É ilusório. Então você tem que se manter. Por isso que eu falo que o preço mais alto da aprovação é a permanência. Porque para você adquirir a maestria, para conseguir passar no concurso, você precisa se permanecer naquilo. Só que se você não permanece, você acaba sempre trocando o efêmero, o passageiro, o curioso, né, pelo eterno, tá? Então, fechando esse raciocínio aqui, a gente pode colocar na seguinte forma, né, quando ele fala assim, não sobrecarregue o solo, não levante a construção além do que a base permite, ou antes que a base esteja firme, isso faria tudo ruir. Quem é você? Onde está? Que alicerces intelectuais já possui? Eis o que determina seus empreendimentos no campo da ciência. Então, poxa, justamente aquilo que eu falei, né, reforçando. O que você sabe? Quais matérias você sabe? Qual é o seu domínio naquela matéria? Como é que você está começando? Esse é o seu ponto de partida. É daí que você começa, né? Se desafiando, de certo modo, mas é daí que você começa. Tá bom? Então, beleza? Aqui a gente fecha essa segunda lição para você ser seletivo, né? Entendendo que você não pode abrir... Cuidado com essa curiosidade. Fazer só pela curiosidade, só estudar o que gosta, querer mais do que você é capaz e trocar o eterno pelo fugaz. A terceira lição é simplificar a sua vida para facilitar a sua aprovação, né? Vamos simplificar. Aqui é uma parte de organização da vida. Vamos pegar aqui na parte 5, né? E aí, quando a gente fala de simplificar a vida, no sentido de fazer cada vez mais o que deve e menos só o que quer, né? A gente sempre está nessa luta constante, né? Por um lado, a gente tem aquele lado que quer lutar pelas coisas, os bens árduos, as coisas que são mais difíceis e que mudam a nossa vida, que é uma aprovação, por exemplo, estudar para um concurso. E, por outro lado, a gente quer se jogar no sofá e não fazer nada, né? Ficar ali preso no celular ou simplesmente descansar, vamos dizer assim, de certo modo. Então, como que a gente faz? Um lado mais ativo, outro lado mais passivo, um lado mais guerreiro, outro lado mais preguiçoso. Como que a gente faz para poder simplificar e fazer esse lado ganhar cada vez mais? O seu lado que quer as coisas mais difíceis, né, que tem mais vontade, que consegue falar e cumprir com o seu dever, né? Então, o primeiro ponto é um certo ascetismo também é, de certa forma, um dever do pensador. O que é que ascese, né, no sentido, né, do ponto de vista prático aqui? São pequenas mortificações. Pequenas mortificações. É o famoso banho gelado, né, que a pessoa coloca. Jejum. Enfim, são mortificações, são desconfortos que você coloca ao longo do seu dia para aumentar, de certa maneira, a sua vontade. Tem um livro que eu vou ler aqui depois, é esse aqui, ó. Eu justamente falo sobre isso. Educação da vontade. Jules Payot, né? Ele fala justamente sobre essa ideia, sobre isso que a gente está falando, né? De aumentar, né, o apetite irascível, vamos dizer assim, né? Diminuir o concupiscível, aumentar o irascível. Então, é necessário que você tenha pequenos. Por exemplo, o que eu faço na minha rotina, na minha vida hoje, né? Durante o tempo hoje, até hoje, eu adoto a questão do banho gelado, funciona para mim. Treino extenuante, né? Ou corrida, treino HIIT, você fazer 5 minutos, ou musculação. Outro também que eu coloco o jejum de silêncio. Eu vou falar mais sobre a importância do silêncio, mas, por exemplo, não fazer tudo ouvindo música o tempo todo. Eu tinha muito esse hábito e acaba que você não está ouvindo música, vira só um ruído e isso fica repetindo na sua cabeça. O silêncio é importante, eu vou falar mais sobre isso, mas é uma maneira também de você ter um pouco mais de desconforto, né? Você está mais focado naquilo que você está fazendo. E de coisas banais, por exemplo, ao invés de pegar o elevador, eu pego a escada, se acostumar com temperatura sem ficar reclamando toda hora, ai, tá quente, ai, tá frio, pô, né? Assim, é isso, assim, né? A gente entender que é o seguinte, a gente tá numa era confortável, é extremamente confortável. Vou falar, esse dia eu tava pensando assim, poxa, meu pai, ele nasceu e cresceu na roça, até praticamente quase a fase adulta, né? Então, assim, tudo era na roça, né? Não tinha supermercado perto, não tinha fralda, não tinha nada, eram uns 7, 8 irmãos. Hoje, no meu caso, né? Pô, se eu quiser pedir uma comida e trazer a comida para mim pronto pelo iFood, está na palma da minha mão. Então é muito conforto. Outro dia eu estava até vendo uma campanha do iFood, né? Desça para pegar, né? Alguma coisa assim, hashtag desça para pegar. Então, poxa, olha o nível de conforto. A gente sai de uma era no qual você tem que plantar
pô, tá ali sujeito às intempéries do tempo, tem que plantar, colher, cozinhar, fazer, e agora você recebe a comida pronta, né? Só um exemplo, né, pra gente ver como que mudou muito rápido, só que a gente, o nosso corpo, ele precisa de certo desconforto para evoluir. Por isso que ele coloca aqui, né, um certo ascetismo também é uma certa forma de um dever do pensador. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse desconforto, essas mortificações, está presente na religião, por exemplo, também, né, o jejum, esmola, né, a oração. Então, você tem que pensar em que pequenos desconfortos que você vai colocar ao longo do seu dia, né? De certa maneira, isso vai simplificar a sua vida também, porque não fica, você passa a ser tender mais para a virtude e menos para os vícios. Então, você, de certa maneira, simplifica a tua vida e facilita a tua vida. Um outro aspecto, e aí já entrando mais no foco também importante, né? É que ele coloca, né, a questão de reduzir a vida social. Isso não é novidade para o concurseiro, né? Poxa, não dá para você ter vida de, né? Tem que ter um certo controle. E aqui ele coloca, né? Não se deixe arrastar por essa engrenagem que dissipa pouco a pouco o tempo, as preocupações, a disponibilidade e as forças. Os preconceitos não são seus comandantes. Seja você mesmo seu próprio guia. Obedeça às suas convicções, não a rituais. As convicções de intelectual devem se referir ao seu objetivo. Uma vocação é uma concentração, né? Então, aqui, vamos pegar o termo concentração, de certo modo, um foco, né? Então, assim, a sua convicção, trazendo para o nosso objetivo aqui, poxa, a sua convicção tem que estar alinhada à sua aprovação, ao seu concurso, né? E esse foco, quanto mais focado você tiver, melhor, né? E continuando, o que favorece o trabalho é sempre oportuno. O que entrava em embaraço deve ser excluído, pois, além dos inconvenientes imediatos, você é assim tentado a buscar lucros e desorienta seus esforços. Justamente isso, né? Você acaba se perdendo. Aquele foco que teria que estar para o estudo acaba se dispersando para outras coisas. Tá certo? Então, nesse sentido, é muito importante você trabalhar nesse foco. Aquilo que eu falei na lição passada, né? De certo modo, elas se complementam. Você tem que ser seletivo o tempo todo. E é um trabalho diário mesmo. Hoje em dia, a gente é muito tentado a se distrair o tempo inteiro. Né? Então, a gente tem que fazer esse esforço diariamente para poder estar cada vez mais focado em cumprir o nosso dever, né? Seja o estudo, seja aquilo que a gente vai fazer, e não se distrair tanto, né? Não fugir. Né? A gente acaba sendo, de certo modo, o celular, essas distrações, acaba sendo uma fuga daquilo que a gente tem que cumprir diariamente. E aí é mais uma lição do ponto de vista de simplificar a sua vida para facilitar a sua aprovação, a gente pode dizer assim. Ele coloca, né, no sentido de abandonar as banalidades, né, que ele fala aqui: seja lento para falar e lento para dirigir-se ao parlatório. Como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade aqui, né? O que seria o nosso parlatório hoje? De certo modo, são as redes sociais, né? Então, lento para comentar, ficar dando opinião sobre coisas superficiais. Então, seja lento, né? Não dá opinião sobre tudo, né? E uma coisa que a gente precisa trabalhar cada vez mais, todos nós, de certo modo, né? Eu também, assim, conseguir ficar quieto, parar quieto, prestar atenção numa coisa só, né? Por exemplo, vai mexer no computador, tem 10 mil abas abertas, celular toda hora, parado, quieto, prestando atenção. Por exemplo, aqui agora, eu estou aqui prestando atenção aqui no livro, tentando explicar o máximo possível. Você também, espero que você esteja focado aqui com 10 mil abas abertas, ou fazendo isso aqui, sabe? A gente cada vez mais fazer um esforço para estar mais focado naquilo, sem pressa, e acima de tudo, sem pressa. Né? Essa ideia de ver tudo no 2x, querer ver muito, a gente vai entulhando um monte de conteúdo, muitas vezes vira um ruído na nossa cabeça, a gente não consegue absorver nada de verdade e acaba perdendo tempo. Então, calma, né? Seja lento para falar. Então, é muito comum também você ver conversa, né? Às vezes a gente está conversando com a pessoa, a gente não está conversando, a gente está esperando a pessoa parar de falar para já falar em cima. Né? A gente não tem um diálogo, né? É só uma imposição de ideias. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa e parece, né? Então, lento também para expor a sua opinião, né? Principalmente sobre coisas que você não entende, você não estudou, você não sabe. Poxa, para que eu vou opinar sobre algo que eu não sei? Né? E entender que no momento que você está estudando, é você e a matéria. Vamos supor que eu estou estudando esse livro aqui. É eu e esse livro. Estou pensando nele, raciocinando sobre ele, de certo modo, como a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo um estudo guiado, de certa maneira. Eu estou pegando aqui, estou lendo isso aqui, estou tentando associar isso com coisas que eu já sei, do ponto de vista de concurso, e a gente está fazendo um estudo, né? Se a gente for pensar, um estudo dirigido aqui em dupla, que nem eu e você aí, assistindo o vídeo. Então é o mesmo esforço que você tem que fazer na hora que você está estudando, né? É pegar aqui e
sem pressa, calma, deixa eu entender. Igual aqui nesse caso, poxa, é um livro mais antigo, então muitas vezes a palavra, parlatório, terão palavras que não serão tão, mas, deixa eu fazer um esforço, deixa eu entender, né? E aí, continuando. Porque muitas palavras fazem o espírito derramar-se como água, né? E aqui, que é o mais importante. Não corra atrás das novidades que ocupam o espírito em vão. Não se envolva com ações e conversas seculares, ou seja, sem dimensão moral e intelectual. Evite caminhos inúteis que consomem as horas e favorecem a vagabundagem dos pensamentos. Aqui tá claro, né? Ficar perdendo tempo na rede social aí, cara, não perde tempo com isso, né? Tais são as condições do recolhimento sagrado. Somente assim nos aproximamos dos segredos reais, que são a alegria da esposa, aqui, né? Ela tá falando de ponto de vista mais espiritual. Então, é importante a gente entender que a gente tem que educar a nossa atenção e tem que nutrir cada vez mais, conseguir cada vez mais ficar quieto, fazendo uma coisa só, que na verdade é isso que a gente está fazendo quando está estudando, né? Permanecer, fazer a mesma coisa todo dia e conseguir ficar quieto, parado, em solidão, silêncio, prestando atenção naquilo que a gente tem que fazer, né? E aí, nesse sentido, é importante entender uma correlação que há entre momentos de silêncio e momentos em multidão. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje? Qual que é a regra que a gente tem hoje? De certo modo, a gente tem uma desproporção. A gente vive em multidão no seguinte sentido, né? Não é que a gente vive em multidão, muito pelo contrário, a gente é cada vez mais solitário, né? Quando eu quero dizer viver em multidão, é nas redes sociais. A rede social, de certo modo, é uma multidão. Um monte de gente falando, muitas coisas diferentes, seja o YouTube, seja no Instagram. Então, a gente vive em multidão. Só que o que acontece? Toda vez que a gente está em multidão, né? Como diz a frase aqui, o autor da imitação dizia: jamais estive entre os homens sem ter retornado menos homem. Ou seja, você se torna menos você quando você fica na multidão. Leve a ideia mais longe e diga: sem ter retornado menos homem do que eu era, menos eu mesmo. Na multidão, perdemos-nos, a não ser que nos mantenhamos firmes, e para tanto é preciso criar essa firmeza. Na multidão, ignoramos a nós mesmos, encoberto por um eu estranho que é um aglomerado. Então, de certo modo, você se despersonaliza, a não ser que você tenha essa firmeza. E essa firmeza você cria quando? No silêncio. Momentos de silêncio e solidão estudando, né? O que ele coloca aqui, Quando a calma do silêncio instaura-se em você, e somente o fogo sagrado crepita, longe da balbúrdia das ruas, e quando a paz, que é a tranquilidade da ordem, estabelece a ordem dos pensamentos, dos sentimentos, das investigações, você está na disposição ideal para aprender. Você é capaz de reunir para depois criar. Está exatamente no umbral da obra. Não é o momento para pensar nas misérias, para deixar correr o tempo e vender o céu por ninharias. A solidão permite-lhe estar em contato consigo mesmo, contato absolutamente necessário se você quer realizar-se você, alguém que não pretende ser o papagaio de algumas fórmulas aprendidas, mas o profeta de Deus interior que fala a cada um, que a cada um fala numa linguagem única. Entende? Você está estudando a matéria, de certo modo, você está criando um mundo em você mesmo, né? Aquela matéria, você está absorvendo aquilo e criando um mundo interior. Então você precisa desse momento de silêncio. E aí tem que ter uma correlação, né? Essa solidão, ela é vital para você estar na multidão, senão você vai se perder mesmo, você vai ficar desorientado. Por isso que a falta de clareza é cada vez mais comum. Nunca se teve tanto acesso, mas por outro lado as pessoas nunca estiveram tão perdidas, né? Se a gente for parar para pensar assim, né? Extrapolando um pouco até do ponto de vista de concurso. E de concurso não é diferente não, a gente tem, é um momento que a gente tem muita informação e as pessoas ficam sem clareza. Por quê? Há uma desproporção entre momentos de solidão e momentos de multidão. O que você tem que fazer? Para cada 1 hora de estudo eu vou ter 10 minutos de distração. É uma regra, você tem que ter uma regra. Mas o que acontece? Os momentos de solidão têm que ser maiores do que os momentos de distração em multidão. Porque senão você se perde, você não aprende, você se desorienta. Entende? É isso que ele traz aqui. É isso que a gente tem que levar para a vida, de certo modo, né? Essa lição aqui. E aí você simplifica a sua aprovação, né? Você tendo mais momentos de solidão, né? Então aqui a gente coloca isso aqui. Agora, beleza? Essa questão da solidão. E aqui, complementando esse raciocínio, eu marquei ali as páginas ali para mim saber, né? Onde que, pegando os pontos principais para trazer para você. Então aqui, mais uma vez reforçando a ideia do estar em solidão e o silêncio interior, né? Então aqui, é em vista do recolhimento, do silêncio e da solidão íntima que as ações e as frequentações são admitidas, e é por eles
que elas são dosadas. Eu acabei de falar, né? Justamente isso, né? Ele está falando aqui com outras palavras que eu acabei de... Né? Na verdade, eu tirei, né, a lição dele aqui, né? E foi o exemplo que eu acabei de dar, né? É justamente isso aqui. Tá joia? E aqui ele até coloca, né, uma carga horária, né? Ó, tanto que podemos, a rigor, conceber uma vida intelectual alicerçada sobre um trabalho de 2 horas diárias, né? E você pode ter como um mínimo aí do ponto de vista de concurso, né? Embora os objetivos sejam, as finalidades sejam diferentes, mas o esforço é muito parecido, né? Um esforço de aprendizado, né? Então, é importante essa ideia, você ter essa proporção para simplificar. E aí partimos agora para a 4ª lição, que basicamente estude o tempo todo, que é a ideia de você tomar gosto pelo estudo, né? Vamos dizer assim. Então vamos pegar lá na página 82, e aqui ele coloca: se o desejo de saber estiver bem enraizado em você, se a paixão pela verdade estiver ardendo, se sua atenção consciente estiver frequentemente voltada para os fatos da vida que podem alimentar esse fogo e satisfazer aquele desejo, você fará de seu espírito um predador numa caça perpétua. Isso não será mais custoso. Ele obedecerá a uma nova natureza. Pensará tão facilmente em uma direção específica quanto outra hora pensava ao acaso, né? Aqui, ele está falando, basicamente, do tempo do trabalho, e aí ele fala de o estudo, basicamente, na vida intelectual, não está distrito somente no momento que você está estudando, mas a sua vida de um modo geral. E a gente pode extrapolar isso para concurso de certo modo. Então, você tem lá o seu momento de estudo. O que você pode fazer quando você não está estudando, né? Primeiro, é você tomar um gosto pelo estudo, um gosto por aprender, um gosto por entender cada vez mais, por tentar colocar em prática aquilo que é possível na sua área. Então, por exemplo, eu sempre procurei colocar em prática aquelas coisas que eram mais, que no meu caso eu estudava para TI, né? Então tinha muita coisa de concurso que eu podia colocar em prática. Você pode tentar colocar em prática, ver exemplos práticos. Você está estudando português? Está estudando o texto aqui? Começa a fazer análise sintática que você está aprendendo lá, né? Vai tomando um gosto, vai praticando aquilo que você está estudando, né? Então, assim, esse esforço por amar, de certa maneira, tanto o processo de estar aprendendo diariamente como o aprendizado, ele é muito importante. Entendendo que o nosso cérebro, ele não para, né? Como ele fala aqui, ó. Esse é um imenso recurso. Você empregará estabelecendo um pouco de disciplina em um trabalho cerebral que já acontece, mas apesar de você de maneira anárquica. Estrutura esse trabalho, seu cérebro será também ele um intelectual. Então, de certa maneira, qual que é a regra? A gente estuda muitas vezes e depois o cérebro fica meio disperso. Então, é a gente aproveitar esse momento depois, muitas vezes para revisar coisas que você estudou, repensar coisas que você estudou, revisitar isso de certa maneira, tentar relacionar isso com fatos cotidianos da sua vida, entende? O cérebro não para, então a gente vai estar dando alimentos para ele no momento de estudo e depois está fazendo esse movimento de estar se esforçando para que o tempo todo o cérebro esteja, de certo modo, trabalhando pela nossa aprovação, né? E aqui mais uma coisa, né? O espírito que busca a verdade por amor, não por obrigação, por uma tendência plenamente instintiva, depois certamente cultivada, mas amorosamente e apaixonadamente também não se cansará. Ele joga, caça, entrega seu esporte útil e inebriante, ama, e nada está mais distante disso do que o esforço distinto e voluntário das horas de concentração. Então, é justamente isso, né? Você tomar gosto pelo estudo, né? Não trazer o estudo como um calvário. É claro que às vezes você precisa descansar mesmo, né? Você vai perceber isso. Mas, principalmente, se você concilia o estudo com o trabalho e outras atividades, é natural que você tenha uma carga horária menor. Então você pode aproveitar, às vezes, momentos de ir e vir do trabalho, que você fique muito preso no trânsito, ou que você está fazendo outras atividades mais mecânicas, sei lá, estou lá lavando louça, pô, posso estar pensando em alguma coisa, né? A gente usar esse recurso. Uma coisa que eu faço muito ao longo do meu dia é pensar em roteiros de aulas. Penso muito em roteiro dessas gravações aqui, né? Pô, sou pai, trabalho, tem as mentorias, então eu penso, eu não posso perder, não dá para ficar perdendo tempo. Então, às vezes eu estou indo buscar minha filha na escola, eu estou pensando num roteiro, estou pensando em algum conteúdo para produzir para vocês, enfim, ou algum problema de um mentorado, algum zap que eu tenha recebido, enfim. Fato é, o cérebro não para e a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? A gente tem que dar elementos para usar e tomar gosto pelo estudo, entender que, cara, é um privilégio. O simples fato de eu poder estar estudando é um privilégio. Eu falo que é um privilégio porque, assim, a minha família mesmo, minha mãe,
ela teve que abrir mão dos estudos, né? Ela não conseguiu terminar nem o ensino médio na época para cuidar da gente, né? Mãe solteira, é a realidade de muita gente, né? Teve que cuidar da gente. E só mais tarde que ela retomou os estudos. Então, assim, se você está podendo assistir esse vídeo e pode estudar, entenda que é um privilégio, faça com amor, faça com carinho, faça para que você evolua cada vez mais, conquiste sua aprovação para melhorar sua vida, melhorar a vida dos seus, entende? Então, assim, quando a gente coloca a finalidade, poxa, a gente tem que estudar, não é chato, é revolucionário. Enfim, essa é a ideia. Tá joia? E aí, partindo aqui, falando dessa ideia, né, de trabalhar, estudar o tempo todo, a gente fala um pouco do sono, né? Ó, o sono, que trabalha por conta própria, trabalha sobre a matéria pré-existente, não cria nada. Hábil em combinar e simplificar, em completar, só pode operar sobre os dados da experiência e sobre o trabalho cotidiano. É necessário, portanto, preparar sua tarefa. Contar é contar primeiro consigo mesmo. Poxa, isso que a gente acabou de falar, você vai plantando ao longo do dia, para quando você estiver dormindo, seu cérebro continuar trabalhando naquilo que você plantou, que você semeou. E assim a gente termina essa lição número 4, de estudar o tempo todo. Você tem que estar estudando o tempo todo, estuda o tempo todo. Não dá para perder tempo, né? O nosso cérebro é um recurso muito precioso, a nossa concentração, a nossa energia. E aí, indo para a última lição, a lição 5, né? E termine bem o seu dia, defenda suas horas de estudo. Basicamente, essa é a ideia. Começar bem o dia já é, eu diria que 90% da batalha, vamos dizer assim, para você vencer. Eu percebo isso na minha vida diária. Se eu começo o dia focado, concentrado, a tendência é que o dia flua bem. Se eu começo o dia desorientado, já me distraído, poxa. Então, você tem que ter uma rotina matinal aí, né? Que é o que ele coloca de extrema importância, tanto para o trabalhador quanto para o religioso, o início e o final dos dias. Então, do ponto de vista prático, o que você pode ter em mente aqui? Vamos ver o que tem aqui no livro que a gente pode aproveitar. Aqui ele fala um pouco do descanso, mas extrapolando um pouco aqui e falando um pouco da minha prática e trazendo alguns elementos para você também, é importante você começar o dia focado em alguma atividade. Se possível, estudar melhor. Eu bato muito nessa tecla e eu acho que facilita muito você já começar o dia pelo estudo, porque você já matou ali 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a depender da sua realidade, né? E você tem menos imprevistos, você está mais disposto, muitas vezes você vai estar com um pouco de sono, mas depois a coisa engata, você consegue encaixar uma rotina legal. Ou então, se você não for estudar, alguma outra atividade, mas que você esteja focado nela. Não se distrair com o celular, não acordar, evitar ao máximo acordar com o celular na mão, né? Aquela ideia de acordar já com o celular, ficar ali, deixa eu dar uma olhada no WhatsApp. Poxa, porque aí, você está pegando um momento precioso e distraindo, se dispersando. Então, é focar nos primeiros 90 minutos do seu dia. Você pode encaixar também uma oração, né? Por exemplo, eu gosto de começar o dia com um terço, né? Quando eu começo com um terço, você pode colocar alguma atividade física, se não der para você estudar. Enfim, o fato é, começar o dia bem, começar o dia focado. E no ponto de vista de descanso, né? Quando a gente fala aqui de descanso, é importante a gente entender o seguinte, não importa o que pense na ilusão apaixonada e interessada daqueles que acham que o homem deve preservar algo de bom vivant. Dissipação não é repouso, é esgotamento. O repouso não pode consistir na disseminação das forças. Um repouso é um recuo para longe do esforço, em direção às suas fontes. É uma restauração, não um desperdício insensato. Então, não quer dizer que chegou no final do dia que eu vou chutar o balde, né? Então, é importante a gente ter momentos, um descanso que seja adequado para o nosso objetivo. E aqui eu achei muito interessante, assim, né? Você vê a mudança das épocas, né? Ele coloca assim, descansados com efeito. Mas como o violino, cujas cordas foram todas afrouxadas, que dificuldade no dia seguinte para afiná-las de novo. Conheço industriais que descansam lendo Pascoal, Ronsard, Racine, acomodados em uma boa poltrona, com uma boa iluminação, aquecidos com a família em silêncio, ou conversando suavemente ao seu redor. Vivem depois de ter penado. Esse momento é só para eles. Esse é o momento do homem, depois que o especialista lutou com a cabeça e o coração contra 20 obstáculos. O intelectual, se não tem necessidade dessa compensação, tem grande necessidade dessa calma. Seu serão deve ser um recolhimento, seu jantar, uma leve refeição, sua diversão, a fácil ordenação do trabalho daquele dia, a preparação do trabalho do dia seguinte. Então, assim, a ideia aqui é, no final do dia, você ter um descanso adequado, vamos dizer assim, não se dispersar tanto, né? Tem um certo limite. Então, o que você pode fazer
adequando para os dias atuais, né? Você pode ter uma leitura, a maioria, as pessoas, eu estou lendo esse livro justamente com esse objetivo também, né? A gente não tem mais tanto assim o hábito da leitura, mas se você tiver, é uma boa, né? Terminar o dia com a leitura, eu gosto às vezes de terminar o dia com a leitura, ou então você pode terminar com um filme, um bom filme. E como você pode assistir esse filme? Assistir esse filme realmente estudando esse filme, se concentrando no filme. Porque você pode simplesmente jogar no sofá e esquecer da vida. Mas outra maneira é você aprender com o filme, né? Então, por exemplo, recentemente eu vi 2 filmes assim, interessantes. Um filme foi O Aprendiz, né? Que a atuação do cara que faz o aprendiz e do ator principal e coadjuvante é muito boa, né? Tanto que foram indicados ao Oscar. E o da Maria Callas. Tenta entender o filme, né? Então ali você vê assim, você vê ali contando a trajetória do Trump, o que ele fez, você vê como que ele saiu de certo modo das costas do pai e se transformou essa figura pública que ele é hoje. No caso da Maria Callas, é o final da vida dela, você vê como que a parte da infância, de certo modo, impactou na vida dela de um modo geral, do ponto de vista psicológico. Entende? Então assim, você vai pegando elementos, são vidas que estão contadas ali. E aí você tenta, qual que é um exercício muito bom de se fazer, principalmente quando se vê filme, para você aprender, que é importante para o aprendizado também. Uma certa suspensão de descrença, suspensão de julgamento. Por exemplo, O Aprendiz, que é o do Trump, é um bom exemplo disso. Porque é um nome que desperta paixões, certamente você que está vendo esse vídeo, ou pode ser, né? Ou, não, esse cara é muito não sei o quê, ou tem uma opinião formada, mas qual que é o nosso objetivo quando a gente vê uma obra de arte, que o filme de certo modo né? É tentar suspender essa descrença, entender o que a história que está sendo contada ali, ver os elementos, ver o que foi, né? Tentando se colocar no lugar, não, isso eu não faria, isso aqui eu faria, mas tentando aprender, porque o que a gente faz quando a gente estuda de certo modo é isso, né? A gente está aprendendo. Então é um bom modo também, né, de você evitar conteúdos curtos e superficiais, pegar um filme mais longo para você prestar atenção. Então é uma maneira legal também, às vezes, de você terminar o seu dia sem o celular na mão, se distraindo com conteúdos curtos e conteúdos mais longos, né? A maneira adequada para você fechar o seu dia aí. E, para além disso também, quando a gente fala de terminar, de defender suas horas de estudo, que aí a gente já entra nessa parte aqui, né? Na página 95. Defender a solidão com rigor que não condescende com nada. Então, o que quer dizer isso aqui? Vai estudar? É estudar, cara. Esquece do celular, esquece do resto. Celular no modo avião e concentração total na matéria. Momento sagrado, né? Momento sagrado. Tu tem que defender isso. Entende? Depois ele completa aqui, né? A solidão deve ser defendida obstinadamente. Tem que aprender a ler, hein, já? Obstinadamente. Quase que não sai a palavra. O que é aqui? Cara, a gente tem que defender. Não tem jeito, né? Assim, se você não defender os seus momentos de solidão no estudo, e mais do que isso, tomar gosto por esse momento, isso ser um momento de aprendizado, de evolução, no qual você melhora cada vez mais, avança cada vez mais na matéria, você não vai conseguir evoluir nos seus estudos. Tá joia? Bom, é isso, né? Assim, já vai dar quase, né? Já deu tempo pra caceta aqui. Depois, me fala aí o que vocês acharam. Se for bacana, eu volto com a parte 2 aqui do Vida Intelectual. Basicamente, o que a gente cuidou aqui hoje, né? A gente falou de uma parte inicial, a gente falou tanto das virtudes... Opa, deixa eu pegar aqui... A gente falou tanto das virtudes como da organização da vida. Então, a gente pegou essa primeira parte aqui, né? Então, a gente pegou aqui tanto a parte de virtudes, tanto o tempo do trabalho. Eu acabei falando dos momentos de plenitude, que é justamente você defender esses momentos de solidão. Espero que esse livro seja útil, né? Recapitulando, então, as lições que a gente falou ao tempo aqui, né? Então, concurso como centro da sua vida, lá no início. Seja seletivo com tudo que você ouve, vê e lê. Simplifique sua vida para facilitar sua aprovação, no sentido de você ser lento para falar e lento para se dirigir ao parlatório, né? As pequenas modificações diárias, o foco. Fazer cada vez mais o que deve, menos só o que quer, né? E um certo balanço entre momentos de solidão e momentos em multidão, aquilo que a gente falou no livro. Lição 4, estude o tempo todo, ou seja, aproveitar esse recurso cerebral que está trabalhando, como que a gente faz isso, como tomar gosto pelo estudo, e por fim, terminar bem o seu dia e defender suas horas de estudo, tá? O que você pode fazer já em seguida aqui? Eu vou te passar sobre esse vídeo, que eu citei ele aqui no início, que eu acho que é muito interessante, que é uma simples estratégia que eu usei para passar em 5 concursos públicos, para você entender
de fato, o que você tem que fazer, qual que é o preço da sua aprovação, como que você pode fazer para colocar o concurso, de certo modo, o concurso como centro da sua vida, de uma maneira mais prática, mais direta. É isso. Espero que seja útil, seja útil para você esse vídeo, e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.